os cristãos aumentaram. É impressionante como esse grupo conseguia levar o evangelho. E qual é a base desse evangelho? O que fez esses discípulos irem por todo o mundo com tanta alegria e tanta ousadia? Duas coisas que sobressaem quando eles falam: Cristo ressuscitou. Isso nós vimos, nós ouvimos. Na primeira carta de João, o que ele fala? Nós escrevemos daquilo que nós vimos, ouvimos, testificamos. Nós presenciamos tudo isso que nós estamos escrevendo, não é coisa qualquer, é um texto fantástico. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos, as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, o verbo da vida que é Cristo. Que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então isso não era historinha, não é lenda, não é invenção, é fato. Jesus ressuscitou. E quando foram cheios do Espírito Santo, havia dentro deles um amor por Deus, um amor a Jesus pelas vidas. O grande poder do Espírito Santo é amor, que faz tudo acontecer. E eles vão e pregam o Evangelho. Lá pelo ano 150, uma igreja grande estava em Lyon, na França. Imagine como é que chegou lá. Lá perto do ano 200, a igreja de Alexandria era grande, no Egito. A gente não tem informações, né? Quando os portugueses chegam na Índia, lá em 1498, por aí, né? Eles encontram uma igreja lá. Como é que chegou lá? Segundo as tradições, disseram que foi o apóstolo Tomé que de alguma forma chegou lá. O Império Romano tem suas crises, altos e baixos, e chega no ano 300, ainda existe perseguição, mas o imperador que se estava consolidando era Constantino, que depois se chamou de o Grande, porque o Império Romano estava dividido em 4 áreas, e Constantino conseguiu derrotar os generais romanos e ajuntou tudo numa coisa só. Diz a tradição que a mãe de Constantino, chamada Helena, era cristã. E de alguma forma ali tinha essa influência. E Constantino, então, no ano 313, ele fez um decreto, o Edito de Milão, onde ele proibiu a perseguição aos cristãos e deu legalidade ao movimento cristão. Então, as coisas começam a mudar. A primeira reação é de muita alegria. Não somos mais perseguidos, não precisamos mais nos esconder. Você sabe que em Roma existem lá o que são chamados de catacumbas. O que eram as catacumbas? Eram grutas subterrâneas, que existem até hoje em Roma, que eram usadas como cemitério. E os cristãos, no tempo da perseguição, se reuniam nessas grutas, catacumbas, porque os soldados romanos tinham medo de entrar lá de noite. Então era um jeito de ter culto sem ameaça. Lugar meio sinistro, a gente iria dizer, né? Mas a criatividade é impressionante dessa turma lá de antigamente. E o que acontece com Constantino? Tu nunca sabe se ele realmente se converteu, porque ele foi batizado no leito de morte, né? Então, há controvérsias, mas Deus é que sabe. Até Constantino, a igreja nunca teve um prédio próprio, como tem aqui, né? Nunca houve prédio. Primeiro prédio de igreja a ser construída foi na cidade de Constantinopla, que hoje se chama Istambul. E essa igreja hoje em dia se chama Santa Sofia. É uma mesquita e uma parte é museu. Mas não funciona como igreja porque a estrutura ali é outra. Então essa igreja foi construída em 325, a pedido da Helena. Então só a partir daí vão ter prédios, né? Então havia todo um jogo de interesses. Mas é interessante que o número de cristãos aumentou. E nós vemos, inclusive, o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, no livro de Atos, que tinha pessoas da guarda pretoriana sendo convertidos. Quem é a guarda pretoriana? É a guarda pessoal do imperador. Você vê o nível da coisa entrando nos bastidores do governo. Pessoas se convertendo lá dentro. Senadores, inclusive. E isso tudo, quem está na política, tem ouvidos atentos o que acontece. Como o cristianismo passou a ser agora um novo vibe, ou nova tendência, um dos cálculos que se diz que lá por ano do 300 e pouco, tinha 5 milhões de cristãos no mundo, no Império Romano, e quando Constantino morreu já havia mais de 30 milhões.
Se calcula que no Império Romano haviam 120 milhões de pessoas, 60 milhões de escravos. Então, a grande parte dos cristãos eram escravos também, né? Como Onésimo, nós vemos nas cartas de Paulo. Então, aí começa uma mudança no Império Romano, uma mudança muito complicada. A igreja agora precisa assimilar um negócio que nunca tinha assimilado antes, é como nós lidamos com o governante. Porque antes havia uma ruptura, nós só seguimos a Jesus, quem dá as ordens é o Evangelho. E agora com o imperador nós temos que ouvir que ele manda, é ordem. Não fez, você já era. Então a igreja tem um grande problema de relacionar. E anos mais tarde, no ano 380, um novo imperador chamado Teodósio, ele faz um novo decreto, astuto e abrangente. Ele decreta que todas as pessoas que moram no Império Romano, cidadãos ou não, obrigatoriamente têm que se tornar cristãos. E surge toda uma dinâmica de oposição, naturalmente, né? E aí a igreja entra num sistema mais complicado ainda. Agora, eles estão aqui por quê? Porque é lei, né? E a lei não muda o coração. E aí você tem um problema, como é que você vai saber quem que é convertido e quem não é? E aí começa a igreja católica, do nosso ponto de vista. Essa grande complicação. E agora são instituídas os sacramentos. Então, por isso que a criança é batizada. E antes dela ser batizada, ela é pagã. E assim foram estabelecidos 7 sacramentos, que são atos que o sacerdote performa, porque ele tem o poder e ele faz um ritual, e só ele pode fazer esse ritual, e se ele faz da maneira certa, existe uma intervenção espiritual sobre aquele momento. Então nós vemos ali uma ingerência de magia, né, dos cultos pagãos. O sacramento é um ato mágico. Mas foi assim que a igreja conseguiu contornar, em parte, essa situação com as ordens. E depois o próprio Império Romano entra em crise, né? Existe a divisão do Oriente e Ocidente. Roma fica no Ocidente, o imperador e os povos bárbaros invadem Roma, existe toda uma crise. E a pessoa de confiança em Roma é o bispo de Roma. Ele começa a ter atributos de poder, porque o bispo de Roma consegue unir as pessoas, o imperador não mais. O Império do Oriente continua até 1453, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla. Mas no Ocidente, então, a figura do Papa se torna essa pessoa onde dois personagens se encontram, o líder da igreja e um líder político. O título de Pontifex Maximum, vocês já ouviram isso? O sacerdote máximo, né? Era um título dado ao imperador romano. Então, quando uma igreja começa, existem implicações que vão junto, né? Depois você não consegue mais se libertar delas. Então, aí começa o batismo de crianças e se torna um ritual. E quando chega na época da reforma, essa é uma das questões que envolve a lei do Estado e a lei da igreja. E a grande questão que aconteceu, que foi a mudança, é que a autoridade dentro da igreja mudou. Até Constantino, as palavras dos apóstolos eram autoridade, tradição apostólica. Mas, a partir de Constantino, a autoridade passa a ser do líder da igreja. E depois de Teodósio, então, depois de 380, 400, essa autoridade da igreja deixa de ser a Escritura e passa a ser o Papa. Ele se torna o mediador entre Deus e a igreja. E tudo isso, então, vai mudar bastante. No momento em que deixamos a Escritura de ser autoridade e uma pessoa passa a ser autoridade, mesmo sendo ela bem intencionada, as coisas não vão andar bem. E é por isso que vai acontecer a reforma. Lutero, isso lá em 1515, 17, por aí, ele vê que tem pessoas vindo de Roma e estão vendendo perdão dos pecados por um preço, né? Você pode comprar perdão dos pecados, inclusive os pecados futuros. E deu uma grana legal. Pessoas mais ricas podiam ter muito mais acesso ao céu, né? Passar muito mais rápido pelo purgatório, estavam pagando bem. E Lutero fica preocupado com esse negócio. E os pobres não vão para o céu mais? Lutero era um teólogo, ele era professor de universitário, era um filósofo, e ele começou a pesquisar que tem alguma coisa muito errada aqui. Aí o bispo disse para ele, olha, vai lá para Roma, você está meio transtornado da cabeça, vai ver como é legal lá em Roma. Aí Lutero vai para Roma e ele fica mais escandalizado por causa da prostituição dos clérigos.
literalmente. Não aguenta o ambiente lá e volta correndo. E aí ele faz as 95 teses, né? E aí ele é visto como um grande perigo, né? Ele é abrigado por um príncipe alemão, porque esse príncipe alemão também tinha interesses políticos, políticas sempre tentando se intrometer, mas às vezes até dando uma ajudazinha, né? No caso de Lutero, ele protegeu Lutero, ele podia ser morto a qualquer momento. E aí Lutero chega à conclusão, nós temos uma crise de autoridade da igreja. E Lutero tem uma experiência de conversão, de justificação pela fé, não é pelas obras. Lutero tinha crises pessoais de espiritualidade fortíssimos. E ele chega à conclusão, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não de obras, que ninguém se gloria. Porque a salvação naquele tempo era por obras. E umas obras esquisitas, pelo menos para nós hoje. Contemplar uma arte ou um objeto considerado sagrado. Havia até coisas exóticas como uma pena do anjo Gabriel, que estava lá no lugar que se você contemplasse, você tinha remissão. Coisas absurdas assim. E por trás disso tudo rolava uma granazinha. Não mudou muito, né? E aí, Lutero, nós temos que mudar e voltar para Jesus. Então, os 5 pilares da reforma: sola escritura, a escritura é a autoridade. Sola gratia, a salvação é graça de Deus. Sola fides, nós temos comunhão com Deus e recebemos essa graça por meio da fé. Nós não precisamos de intermediários, nós podemos chegar diretamente ao trono da graça. Fé é fidelidade, fé é ter intimidade, colocar nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. Depois, solos Cristos, salvação, só existe em Jesus. E só lhe deu glória, adoramos somente a Deus. Isso quer dizer, não adoramos mais imagens, não adoramos mais santos, né? Essas coisas. Somente a Deus adoramos. Então, esses foram os pilares da reforma. E o anabatismo veio um pouquinho depois. Nós vemos um pouco mais tarde a influência da reforma calvinista, mesmo que Calvino ele é um pouquinho mais tarde, né? Ele nasceu em 1509, então ele viveu um pouco depois de Lutero. Lutero já não estava mais e ele foi um dos reformadores que mais tarde veio essa igreja presbiteriana. Antes de Calvino estava Zwinglio, em Zurique. Zwinglio era um estudioso, ele era muito culto, falava inúmeros idiomas, e dizem que ele foi o primeiro a fazer estudo bíblico, versículo por versículo. Ele usava a Bíblia hebraica, Bíblia grega, Bíblia latim, Bíblia alemã. Ele ensinava assim. Era uma pessoa muita cultura. E ele tinha um grupo de alunos que estavam constantemente com ele. E esses alunos ficaram tão impregnados com o Evangelho, porque o Evangelho não era lido, e agora ele está abrindo. Foi muito criticado, mas como ele estava lá na Suíça, nos Alpes, lá meio escondido, no começo não deram muita bola para ele, mas depois ele veio para Zurique, cidade maior, e a política da cidade abrigou Zwinglio, que eram cidades-estado, e Zwinglio se tornou o pastor principal da cidade, o líder, primeiro sacerdote. Zwinglio foi aos poucos mudando, mas os discípulos dele disseram, nós temos que colocar em prática o Evangelho. E eles ficaram abismados com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi algo assim que transformou a vida deles. A transformação de vida, né, que Jesus apresenta no Sermão do Monte. E eles disseram, nós temos que apressar esse negócio. O Zwinglio disse, não, nós temos que ouvir o conselho político da cidade primeiro. Ver o que eles dizem, nós temos que ir meio devagar, senão o negócio não pega bem. E os discípulos disseram, Jesus está nos chamando para colocar isso em prática logo. E foi aí que na noite de 21 de janeiro de 1525 eles estavam reunidos, esse grupo de irmãos, Felix Manz, Claire Georg Blaurock, Konrad Grebel e mais alguns outros. Eles sentiram, nós temos que mudar esse negócio. E aí um deles disse, me batize, por favor. Pediram por George Blaurock, que era um ex-sacerdote, você que tem mais experiência no negócio, por que você não nos batiza? E ele então batizou aqueles discípulos. Foi uma coisa do momento daquela noite. E daí ele batizou o Konrad Grebel, ele disse, agora você me batiza. E aí um batizou o outro. Claro, foi por aspersão, porque de improviso no meio do inverno suíço,
E, naturalmente, aquilo foi tão transformador que em poucos dias toda a cidade ficou sabendo desse escândalo do batismo. E aí foram perseguidos e foram presos e foram exilados, né? Antigamente tinha muito isso. E aí começa a reforma anabatista. E aquilo se espalha. A gente não entende até hoje como é que esses grupos se formaram em torno dos anabatistas. Nós temos que viver a Bíblia. Não era um movimento teológico, era um movimento de experiência de vida, de discipulado. Então a igreja menonita começa com esse relacionamento de intimidade com Jesus, de andar com Jesus, seguir a Jesus. Isso se espalha, vai da Suíça, em vários lugares para o sul da Alemanha, depois vai para a parte que hoje é França, Estrasburgo, chega na Holanda. Esses grupos também se espalham e crescem, escondidos, porque tinha esse negócio do batismo, era proibido, fora da lei, mas disseram, não, nós temos que andar com Jesus. E, naturalmente, nesses movimentos, você tem que ver que os anabatistas eram a classe menos favorecida economicamente, não tinham tanta instrução acadêmica, haviam muitos analfabetos. No ano de 1500, na Europa, somente 20% da população sabia ler e escrever. Então havia muitos analfabetos entre os menonitas. Geralmente o pastor era o único que sabia ler e escrever. Às vezes era assim, que explicava a Bíblia, o Evangelho. Então havia uma sede dessas pessoas que viviam tão oprimidas, era uma libertação. Agora nós temos uma comunhão em torno de Cristo. E no meio dessas pessoas também haviam muitas pessoas excêntricas, provavelmente pessoas com problemas mentais, e misturavam a fé e a espiritualidade e a religiosidade com os seus problemas, e em vários lugares surgiram extremismos muito difíceis. E uma delas aconteceu numa cidade chamada Münster, que é no norte da Alemanha, e lá um desses líderes anabatistas, ainda não tinha o nome menonita, ele se declarou o novo rei Davi, e ele disse que Münster é a nova Jerusalém e que Jesus estava voltando. E ele tomou a cidade, tomou mesmo, expulsou todo mundo que não queria seguir a ele, e por 2 anos ele foi lá o rei Davi. Anabatista, todo mundo era batizado. E claro, um problema desses, logo o governo diz, opa, esse negócio aqui não vai dar certo. E expulsaram e prenderam e foram martirizados, né? E a questão que um irmão do Menno Simons estava envolvido com esses caras. E o Menno Simons, nós vamos já contar a história dele, ele era sacerdote. E ele ficou muito intrigado com esse irmão dele. Como é que ele vai dar a vida para esse pessoal maluco? Ele começou a estudar e ir atrás. Ele começou a ler o Evangelho. Ele disse que no tempo de seminário dele, católico, ele praticamente não lia a Bíblia, eles liam outras coisas. Ele ficou tão entusiasmado que ele teve uma experiência de conversão. E ele achou outros grupos anabatistas lá na Holanda. Em 1536, ele deixa a Igreja Católica e se afilia a um desses grupos. Em 1537, ele é batizado e logo ele se torna o líder da igreja por causa da sua capacidade de liderança, de conhecimento. E a partir de 1540, essas pessoas que se reuniam ali eram chamados de menistes, seriam o pessoal ligado ao Menno, né? E aí, nome menonita, que na Holanda a igreja menonita não se chama menonita, se chama Allgemeine Doopsgezinde Sociëteit. Mas todo mundo sabe que é menonita. O que esse nome quer dizer? É a comunhão daqueles que rebatizam. Mas é bom mencionar essa questão da arquitetura das igrejas e como ela reflete o pensamento daquela igreja. Por exemplo, na igreja católica, qual é o centro? É o altar, porque é na Eucaristia que Cristo se faz presente. Agora, quando começa Lutero e ele começa a ter a igreja dele, ele tira a mesa da Eucaristia. E o que vai no lugar da centralidade? O púlpito. Nas igrejas luteranas antigas, o púlpito é alto, porque a autoridade é a palavra. Anabatistas já formam mais um círculo, por quê? Porque a Bíblia é interpretada na comunidade. A comunidade participa, porque a gente crê nos dons que Deus fala por meio das pessoas. Na igreja luterana ou nas igrejas calvinistas, é o pastor que traz a palavra de Deus. E na concepção de Menno Simons, Deus fala por meio da igreja. Né? O pastor é aquele que modera e dá sabedoria. Quando o pastor vê que alguma coisa está fora de linha, ele vai dar um alô, né?
vejo como essas estruturas vão mudando. Por exemplo, hoje em dia, nas igrejas modernas, não tem mais o altar, não tem mais o púlpito. O que tem no lugar? Prancha de surf. Tem muito a ver com a música, né? Porque o movimento carismático trouxe a dinâmica que Deus habita no meio dos louvores. Então, Deus está presente quando a gente canta ou louva, né? Tá certo? Mas aí o pessoal, boa parte do culto só canta e o sermão fica pequenininho. Mas são as diferentes maneiras de interpretar o momento, né? Tudo tem o seu lugar. Então, na Bíblia não tem orientações arquitetônicas para a igreja. Igreja é gente. Nós vamos entrar nesse tema, não sei se hoje, porque a hora está passando, mas... Por causa do meu joelho. Uma coisa muito importante para eles é a questão da família, de que qual é o teu transfondo, né? Que em inglês é background. Como eu estava na Holanda e o meu crachá, por ser meu marido, era um Siemens, como eles falam em alemão, mas eu era morena. De onde? Uma com sobrenome alemão, né? Não é loira, fala espanhol, fala português, que é a mesma pergunta sempre me fazem aqui. Mas daí eu falava que eu não era realmente alemã, que meu marido era. Daí eles me respondiam, mas você é menonita de sangue, porque você conheceu a igreja menonita e aonde você for, você faz parte da nossa família. Você não pode falar que você não tem o mesmo sangue, porque todos nós, tanto que a igreja menonita, a maior igreja menonita que tem agora é na Etiópia. Mas o que me impressionou é como nós já não damos valor para as nossas raízes e as nossas origens. Parece que nós temos vergonha de falar quem nós somos. E eles falaram muito fortemente sobre isso para nós. Para cada um, porque nós estávamos representando a vários países e continentes. E eles iam, e até os veinhos vinham, falavam, de que família você é? Você quer conhecer a tua origem? Isso é muito bonito, muito bonito. Eu acho que nós temos que praticar mais isso também. Talvez das questões, antes de a gente terminar, é por que usamos o nome menonita? Por que esse nome pegou? Como eu disse que haviam pessoas excêntricas no meio desses grupos anabatistas, que não havia liderança central. Todas as igrejas que surgiam tinham liderança hierárquica. O anabatismo é um movimento que se espalhou sem liderança central. Em muitos casos, haviam líderes que era só profecia, visão, sonho, e a coisa desandou. E o Menon Simmons viu esse perigo, e ele disse, nós temos que ter uma base, e é o versículo que o Rogério leu. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser aquele que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento. E não abrimos mão. Todas as igrejas, esses grupos aqui e ali, centenas, da Holanda, norte da Alemanha, Menon Simmons começou a se tornar o líder. O pessoal da Suíça, que ficou com muitos problemas de liderança, porque muitos deles foram martirizados, e eles disseram, nós vamos caminhar com o Menon, vamos caminhar com a liderança do fundamento. Então, as igrejas que aceitaram andar no fundamento bíblico, pegaram o nome menonita. E as igrejas que não quiseram, não subsistiram. O único grupo que subsistiu é um grupo chamado Uterita. Aqui no Brasil não tem, porque eles são uma ordem religiosa do estilo católico, só que em famílias, só que são menonitas. No Canadá tem muitos. Eles vivem em comunidades, nada é teu, a não ser tua roupa, algumas coisas pequenas. Tudo é da comunidade, o carro, o trator, a casa, tudo é da comunidade. Então, só para mencionar um desses grupos. E mais tarde os Amishes, né? Vocês veem filmes aí sobre os Amish, que a gente pode também falar um pouquinho, porque eles são um grupo, uma ramificação menonita que veio na Suíça em 1650, por aí.
500 anos de história menonita, uma história de renovação espiritual. Qual foi a grande renovação espiritual que os menonitas trouxeram? Todas as igrejas que surgiram eram igrejas que continuavam a ter estrutura hierárquica, estrutura institucional, estrutura de organização. A igreja menonita é a primeira igreja que surge na Reforma em que a estrutura é, em vez de ser uma organização, é um organismo. E sabe a diferença entre organismo e organização? O organismo é um ser vivo e a organização é um ser administrável. E liderar um ser vivo é mais sabedoria e amor. Então, eu acho que nós temos falhado em preparar líderes e pastores, né? Vou falar com o João Fernando, que saibam como administrar um organismo, né? Viver o organismo. E porque nós temos tido problemas quando pastores vêm de fora, mente de organização. Vai administrar um organismo? Não dá certo. Pastor não se entende, a igreja não se entende, o negócio não funciona. O conceito de organismo é vivencial, relacional. E relacionamento dá trabalho. Relacionamento exige humildade. Relacionamento a gente se machuca. Só quem ama se machuca. Relacionamento é estender a mão. Relacionamento é levar paulada e continuar amando, continuar servindo. E às vezes a gente fica meio, né, João Fernando, poxa, negócio. Deus precisa nos renovar espiritualmente. E vamos trabalhar o tema da renovação espiritual, a renovação do amor. Venha amar a Jesus de todo o coração e amar o próximo, a si mesmo. Vocês serão conhecidos que são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Então, veja, a renovação espiritual é essa intimidade com Jesus que faz as coisas acontecerem. E a igreja menonita é uma igreja meio estranha. Tem lugares que ela sofre. Na Europa, hoje em dia, está difícil a coisa lá, né? Eu tenho um amigo de Curitiba, ele é pastor de uma igreja menonita de Berlim. E ele disse, aqui em Berlim o negócio não está fácil. Só tem ateu e muçulmano aqui. E está difícil. Mas veja, na Etiópia, 430 mil membros. Na África, os países pobres. Como é que aconteceu isso? Em 1980, houve uma mudança política e o governo tomou conta do país, um governo anticristão, pôs os pastores menonitas e outros pastores na cadeia, ficaram 5 anos presos, a igreja perseguida, os prédios da igreja, o governo tomou conta, e depois de 5 anos houve uma mudança de governo para um governo mais democrático, e aí os menonitas, que eram em torno de 5 mil membros ali, em 1980, eles disseram, e agora, vamos ver quantos membros sobraram desses 5 mil? E aí eles foram ver que haviam sobrado 50 mil. Essas igrejas, né, antes somente no templo, agora estavam nas casas, estavam na rua, estavam escondidos. E comove ver. E aí eles seguiram esse modelo das igrejas, a igreja na casa, que é uma igreja relacional. É o relacionamento que faz a coisa. Então a grande diferença do movimento menonita é que ele vê o ser humano como integral. Corpo, alma, espírito. Não faz separação do espiritual com o material. Que o ser humano é um só. Jesus tratava o ser humano como um só. Então essa é a realidade. Nós convivemos com o ser humano de forma integral. Dá muito mais trabalho, mas é muito mais verdadeiro. É isso que precisa ser também restaurado na nossa visão de igreja, de cuidar da pessoa inteira, não só espiritual, ficar muito espiritual e a parte material deixar de lado, que isso tem mais a ver com filosofia grega que com o evangelho. Uma outra experiência que eu tive alguns anos atrás, eu tive na Indonésia. A maior igreja menonita local, 12 mil membros tinha alguns anos atrás. É o Congresso Mundial do 2021, 22. E a Indonésia é um país muçulmano. Como é que a maior igreja menonita está num país assim? Tinha um encontro de jovens, nós fomos lá participar, 5 mil jovens. Que loucura nesse país. Mas é uma igreja relacional. O pastor de lá é amigo do imã da muçulmano. Eles se dialogam. Inclusive, vou falar uma coisa que talvez as pessoas vão entender de forma estranha. Na igreja, é uma igreja grande, né? Tipo arena, e tem salas. Ele tem uma sala lá para que quando eles estiverem no culto, tiver algum muçulmano no culto, ele pode ir lá para a sala de oração dele,
dos muçulmanos fazer a oração deles lá, e daí ele volta para o culto. Com tapete e tudo. E o imã muçulmano achou isso genial. Viu como é que podem ser as coisas. E é uma igreja que tinha um campo de futebol, tem escolinha de futebol. Adivinha quem era o diretor técnico lá? Professor de futebol. Um brasileiro. Tinha que ser brasileiro. Não cheguei a conhecer, mas... não, é o brasileiro aqui que é o professor de... E vem os jovens, por isso que tem tanto jovem lá. Bom, a igreja, ela não pode ser chamada de igreja. As igrejas não podem ser maior que a maior mesquita da cidade. Então lá a igreja é chamada Stadium. Holy Stadium, o estádio sagrado, estádio santo. E na Indonésia é um país democrático, né? Então até na área religiosa tem um Ministério das Religiões. São 5 religiões permitidas. Islamismo, que é 85%. Hinduísmo, budismo, catolicismo, protestantismo. Então é um país muito interessante e a gente aprendeu muito a esse diálogo com o diferente, né? Como é que você dialoga com o diferente? Porque você precisa amar em nome de Jesus, não criticar, não condenar, e o Espírito Santo faz a obra do amor. E as pessoas percebem que existe algo interessante. Nós andamos numa viela, numa rua que havia móveis e coisas, artefatos assim de madeira. Nós que éramos do Congresso Mundial Menonita, e de repente crianças vinham nos abraçar, que nós nem conhecíamos e nem podíamos falar a língua deles. Nós achamos aquilo tão interessante, aquelas crianças nos abraçando. Uma experiência diz, o que Deus está falando para nós aqui? Mas o que a gente aprendeu lá é como se relacionar com aquele que é bem diferente de nós, né? Isso quebra barreiras. Impressionante. Deus faz coisas. Só algumas ilustrações interessantes desses menonitas que são meio malucão, assim, né? Desde o começo. Então tem coisas que quando uma igreja começa, fica nela. Umas coisas que eu ouvi ultimamente. Por exemplo, vou citar o nome de umas igrejas aí. Uma igreja quadrangular. É uma igreja pentecostal. Mas ela nunca teve usos e costumes. Sabe o que é isso, né? Nunca teve roupa e tudo. Por que a quadrangular nunca teve usos e costumes? Porque foi iniciada por uma mulher, tá? Amy Semple McPherson. Congregação Cristã do Brasil. Por que eles se beijam? Ósculo Santo. Porque foi começada por um italiano, ítalo-americano, Franciscon. Os italianos se beijam, não se beijam? Tem coisinhas que se infiltram nas igrejas e depois você não sabe de onde que vem. Por exemplo, a igreja presbiteriana nunca vai ordenar uma mulher para o ministério. Você já viu pastora presbiteriana? Não tem. Não tem reverenda. Tem a ver como eles leem a Bíblia. Porque quando Lutero diz que a Bíblia é a autoridade, aí ele viu que começou a ter um outro problema, que cada um lê a Bíblia de um jeito. E aí os menonitas e os luteranos já começaram porque os luteranos leem a Bíblia de forma teológica, doutrinária. Os menonitas leem a Bíblia de forma relacional. E uma coisa que nós ficamos indignados no seminário teológico, naqueles livros de teologia enorme, 1000 páginas. Você vai procurar lá a teologia sistemática do amor. O que a teologia sistemática fala do amor? 3 páginas, 5 páginas. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. O amor é central e teologia sistemática não sabe o que fazer com o amor. E depois nós vamos ver aqueles que nos sucederam, que são os nossos irmãos batistas. Os batistas sempre têm um pouco de problema de nos aceitar como antecessores. Eles dizem, nós temos as mesmas origens. O que os batistas vão fazer? Eles vão ser os primeiros a criar uma doutrina da forma do batismo. A quantidade de água não era regulada. Agora o batismo só pode ser imersão. Se não for imersão, esqueça. Essa é uma das questões que os menonitas nunca viram tão essencial, já que na Bíblia não fala de quantidade de água. O importante é nascer de novo. Aquele que ama é nascido de novo e conhece a Deus, né? Nascer de novo é essencial para a nossa vida cristã. Naturalmente batizamos por imersão, por ser mais significativo. Tem casos onde os batismos são um pouco diferentes, né? E uma grande pergunta que as pessoas fazem, a igreja menonita tem tantos anos, e como é que ela não cresceu? E isso tem a ver com as raízes. A igreja menonita nunca foi uma instituição consciente, ela nunca se institucionalizou aqui. As igrejas que crescem são as igrejas
tem a hierarquia, a instituição. Esse é um dos motivos. Mas a igreja menonita, ela foi uma igreja de plantar o reino de Deus. Muitas coisas saíram decorrentes desse movimento, que floresceram. E uma delas é a Igreja Batista. O movimento pietista na Alemanha tem raízes anabatistas, né? E a gente vai ver um pouco essa trajetória toda, dessas raízes. Mesmo os wesleyanos, né, têm raízes que remontam do anabatismo. Essa é uma das características que nós temos do começo e a gente parece que não consegue se libertar desse negócio. Nós temos problemas com a nossa liderança. Nós temos que pensar de uma forma com mais sabedoria, ser líder de organismo vivo, para que isso aconteça, né? Como fazer com que esse organismo vivo, porque se ele está vivo, ele vai, tendência a crescer, né? E a gente sabe que a gente rega, um planta, outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Deus, né? Então, gente, vamos dormir em paz, dormir gostoso. Olha, se o João Fernando fizesse uma pesquisa de quantas pessoas passaram por essa igreja, é algo impressionante. Um tempo o João Fernando disse, a nossa igreja é um hospital. Vem aqui, as pessoas vêm, se curam dos traumas e continuam. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, nesse contato com a nossa história. Obrigado pela sabedoria que tem dado ao irmão Peter, essa fluência de contar de forma tão simples, mas também tão eficaz. A nossa história, as nossas raízes, e por misericórdia que o Teu Espírito Santo nos ajude, como indivíduo e como igreja, estarmos ministrando esta vida de uma intimidade com Cristo, de amor pelo próximo. Que a nossa igreja aqui exerça uma influência nesse propósito divino de aproximar os pecadores de Cristo. Que a nossa igreja menonita no Brasil e em outros países esteja cumprindo essa missão de apresentar o Senhor Jesus Cristo, que nos amou primeiro e que veio para a nossa redenção. E que estes 2 dias aqui, nesse contato com a história, com a palavra, uma comunhão, seja de grande proveito para nossas almas. Oramos também pedindo uma noite de descanso e amanhã possamos estar reunidos para esta ministração em comunhão, em perguntas, em diálogo, e que isso floresça para um entendimento maior. Oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.